A compaixão do bom samaritano. Olá, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer ter vocês aqui para mais uma história cheia de significado, reflexões e ensinamentos que podem transformar a maneira como enxergamos a vida e o mundo ao nosso redor. Hoje, vamos nos aprofundar em uma das parábolas mais marcantes contadas por Jesus, a parábola do bom samaritano. Essa história não é apenas sobre um ato de bondade, mas uma lição profunda sobre como o amor ao próximo vai além de barreiras culturais, preconceitos ou interesses pessoais. Imagine uma estrada perigosa, um viajante vulnerável e a atitude de pessoas que decidem ajudar ou ignorar. Essa parábola não só revela o coração humano em suas escolhas, mas também nos desafia a refletir sobre quem somos em momentos de decisão. Estamos dispostos a agir com compaixão, mesmo que isso exija sacrifício? Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa história poderosa. Vamos falar sobre o contexto histórico, as personagens e as lições que ela nos ensina ainda hoje. Mas, acima de tudo, esta é uma oportunidade de nos conectar com valores universais que transcendem o tempo e continuam ecoando nos dias atuais. Então, se você busca histórias inspiradoras, reflexões profundas e conteúdos que realmente te fazem pensar, já deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como esta e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Prepare-se, porque a história do bom samaritano vai te emocionar, te inspirar e, quem sabe, te motivar a fazer a diferença na vida de alguém. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e transformação? Então, vem comigo. Durante o ministério de Jesus, ele frequentemente usava histórias para ensinar lições profundas e transformar corações. Essas histórias, chamadas parábolas, tinham o poder de ir além das palavras, tocando as emoções e convidando as pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas. Uma das parábolas mais conhecidas é a do bom samaritano, que desafia não apenas conceitos religiosos, mas também preconceitos sociais e culturais profundamente arraigados. Certo dia, um perito na lei, um estudioso das Escrituras Sagradas, se levantou entre a multidão e fez uma pergunta a Jesus. Não era uma pergunta qualquer, mas uma tentativa de testá-lo, de colocá-lo em uma situação em que sua resposta pudesse ser usada contra ele. Ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A questão, embora aparentasse ser uma busca sincera pela verdade, estava impregnada de intenções duvidosas. O perito na lei queria medir Jesus contra os padrões da lei de Moisés, possivelmente esperando que ele cometesse algum erro teológico. Jesus, com sua sabedoria infinita, não respondeu diretamente. Em vez disso, devolveu a pergunta, convidando o homem a refletir. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? O homem, orgulhoso de seu conhecimento, respondeu com uma combinação de dois mandamentos centrais da fé judaica: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus concordou: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o perito na lei, querendo justificar-se, não se contentou com a resposta. Talvez ele buscasse limitar o escopo da palavra próximo para torná-la mais conveniente de cumprir. Assim, ele perguntou: e quem é o meu próximo? Essa era uma questão teológica, amplamente debatida na época. Muitos judeus acreditavam que o próximo se referia apenas aos seus compatriotas, ou, no máximo, a pessoas que compartilhassem suas crenças religiosas. Estrangeiros, pecadores e certos grupos considerados impuros eram frequentemente excluídos dessa definição. Foi então que Jesus contou a parábola do bom samaritano, uma história que desafiaria os preconceitos mais profundos de seus ouvintes e ampliaria a compreensão de amor e compaixão. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Começou Jesus. A estrada de Jerusalém para Jericó era conhecida por sua periculosidade. Era uma rota estreita, com curvas sinuosas, cercada por penhascos e desfiladeiros profundos. A descida era íngreme, pois Jerusalém ficava no alto das montanhas, enquanto Jericó estava situada em um vale. A paisagem árida e desolada oferecia muitos esconderijos para ladrões e salteadores. Os ouvintes de Jesus podiam imaginar vividamente o cenário. Eles conheciam histórias de pessoas atacadas naquele caminho e entendiam o perigo que ele representava. O homem na história foi atacado por bandidos. Eles o cercaram, roubaram seus pertences e o espancaram brutalmente,
deixando-o quase morto. Ele estava ferido, ensanguentado e abandonado à beira da estrada, incapaz de se mover ou pedir ajuda. Enquanto ele jazia ali, vulnerável e à mercê do destino, um sacerdote apareceu na estrada. O sacerdote era um homem de posição elevada, responsável por conduzir os rituais no templo e interceder pelo povo diante de Deus. Ao ver o homem caído, ele teve uma escolha a fazer: ajudar ou ignorar. Porém, o sacerdote escolheu passar pelo outro lado da estrada. Ele desviou o olhar, talvez justificando sua atitude com razões práticas. Quem sabe pensasse que o homem estava morto e que tocar em um cadáver o tornaria impuro, impedindo de cumprir suas funções religiosas. Ou talvez estivesse com pressa com compromissos importantes que julgava prioritários. Pouco depois, um levita passou pela mesma estrada. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes encarregados de tarefas no templo. Assim como o sacerdote, o levita viu o homem ferido, mas também escolheu não ajudar. Talvez ele hesitasse por medo, preocupado com a possibilidade de uma emboscada. Ou talvez, como o sacerdote, ele acreditasse que sua pureza ritual era mais importante do que ajudar alguém em necessidade. O comportamento do sacerdote e do levita teria causado desconforto entre os ouvintes de Jesus. Ambos eram representantes da religião organizada, pessoas que deveriam exemplificar os valores da lei. No entanto, diante de uma oportunidade real de demonstrar amor e compaixão, falharam. Então, Jesus introduziu um terceiro personagem, e foi aqui que sua história tomou um rumo inesperado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Havia séculos de animosidade entre os dois povos, originados de disputas históricas e religiosas. Para muitos judeus, os samaritanos eram considerados heréticos e impuros. Mencionar um samaritano como o herói da história era, para os ouvintes de Jesus, uma ideia chocante. No entanto, o samaritano viu o homem ferido e foi movido por compaixão. Ele não hesitou, não se perguntou se o homem era judeu ou samaritano, rico ou pobre. Ele apenas viu alguém em sofrimento e decidiu agir. O samaritano aproximou-se do homem, mesmo correndo o risco de ser atacado pelos mesmos ladrões. Ele limpou suas feridas com vinho, que tinha propriedades desinfetantes, e aplicou óleo para aliviar a dor. Depois, improvisou ataduras, talvez rasgando suas próprias roupas, e cuidadosamente colocou o homem em seu animal. Ele o levou a uma hospedaria, um lugar onde viajantes podiam descansar. O samaritano continuou cuidando do homem durante a noite, certificando-se de que ele estivesse confortável e seguro. No dia seguinte, antes de partir, ele deu 2 denários ao hospedeiro, uma quantia significativa que cobriria vários dias de estadia e cuidados. Ele também fez uma promessa notável: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei quaisquer despesas adicionais que você tiver. Ao terminar a história, Jesus voltou-se para o perito na lei e perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O perito respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então disse: vai e faça o mesmo. Essa parábola é muito mais do que uma simples história sobre bondade. É um chamado à ação, um desafio para viver o amor de forma prática e incondicional. O sacerdote e o levita, figuras de autoridade religiosa, representavam uma fé superficial, preocupada mais com regras do que com pessoas. Já o samaritano, um estrangeiro desprezado, demonstrou o verdadeiro significado de amar o próximo, um amor que transcende barreiras culturais, sociais e religiosas. Jesus redefine a ideia de próximo. Não é apenas aquele que compartilha nossa origem ou crença, mas qualquer pessoa que encontramos em necessidade. Ele nos ensina que o verdadeiro amor exige sacrifício e ação. Essa parábola continua a ressoar através dos séculos, desafiando preconceitos e inspirando atos de compaixão. Ela nos lembra que, diante do sofrimento, a questão não é quem é o meu próximo, mas como posso ser um próximo para os outros. A estrada de Jerusalém a Jericó simboliza a jornada da vida, cheia de desafios e perigos. Todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda ou encontramos alguém em necessidade. Que possamos, como o bom samaritano, escolher a compaixão, mesmo quando isso exige esforço e sacrifício. Vai e faça o mesmo. Chegamos ao final de mais uma reflexão poderosa e inspiradora.
A parábola do bom samaritano nos ensina que o amor ao próximo vai muito além de palavras. É algo que se expressa em nossas ações, em como escolhemos agir quando encontramos alguém em necessidade. Espero que essa história tenha tocado o seu coração e te incentivado a olhar ao seu redor com mais compaixão, praticando o bem sem esperar nada em troca. Lembre-se, pequenos gestos podem transformar vidas e todos nós somos chamados a fazer a diferença no mundo. Se você gostou desse vídeo e acredita que essa mensagem pode impactar outras pessoas, deixe seu like aqui embaixo para nos ajudar a espalhar essa reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias e ativar o sininho para ser notificado toda vez que lançarmos um novo vídeo. Agradeço muito por estar com a gente até aqui. Continue acompanhando e até o próximo vídeo com mais histórias que inspiram, transformam e nos aproximam uns dos outros. Um grande abraço!